Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossas aulas falando sobre os cuidados com o ambiente e os riscos que esse ambiente oferece para a criança. Também vamos falar sobre a prevenção de acidentes com as crianças. Como nós dissemos nas aulas anteriores, como cuidador infantil, sabemos que o nosso público-alvo da nossa rotina de trabalho são as crianças. Um bebê depende inteiramente de cuidados de outra pessoa para se desenvolver, que na maioria das vezes é a sua mãe ou o seu cuidador. Sem essa ajuda, enquanto cuidador infantil, a criança não é capaz de ir em busca do seu alimento e nem de realizar ações para o seu crescimento. Ou seja, se um bebê não tem quem dele cuide, que ofereça alimento e roupa, por exemplo, ele não se desenvolve. Sabemos que a criança é um ser que necessita de cuidados e de observação direta. A criança não sabe se cuidar sozinha, necessitando, portanto, de ter suas ações direcionadas a todo momento pelo seu cuidador. Mais uma vez eu lembro que quando se fala em cuidados com a criança em relação aos primeiros socorros, precisamos lembrar que não se trata somente de dar ordens para que a criança não se machuque ou de esconder objetos que possam causar algum tipo de acidente. O cuidado com a criança vai muito além disso. Falando um pouco sobre os cuidados com o ambiente em que a criança vive, devemos o tempo todo lembrar que a criança precisa de um ambiente que favoreça, em que ela tenha algumas descobertas e também algumas inspirações. Diante disso, nós percebemos a grande importância do ambiente dentro do processo de desenvolvimento infantil, pois é nesse ambiente que a criança começa a estabelecer a relação com o mundo em que ela vive e também com as pessoas com as quais ela convive. Lembrando que é esse ambiente que irá garantir a formação dessa criança. Esse ambiente também vai contribuir para que ela tenha qualidade de vida social, moral, psicológica e cultural. Portanto, o papel do ambiente no desenvolvimento infantil é uma questão fundamental para o desenvolvimento da criança. Definição de ambiente. Bem, para falar um pouco de ambiente, precisamos primeiramente descobrir o real significado da palavra ambiente. Nós não podemos pensar e nem discutir sobre o ambiente sem antes procurar definir o verdadeiro significado. A partir da definição da palavra ambiente é que passaremos a entender um pouco melhor qual a relação dele com o processo de aprendizagem, o processo de conhecimento e desenvolvimento da criança, bem como conseguir perceber e identificar de que forma os fatores ambientais conseguem influenciar no processo de desenvolvimento e crescimento da criança. Como curiosidade, vamos buscar no dicionário qual o significado da palavra ambiente. Vocês já tiveram essa curiosidade? O dicionário traz o significado de ambiente como uma palavra que tem origem na língua latina e que significa aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas. De maneira geral, devemos entender o ambiente como um local em que o ser humano faz parte. Ele está totalmente inserido e nele desenvolve todas as suas atividades. Lembrando que os fatores que estão no ambiente influenciam diretamente na vida social, na vida psicológica, cultural, moral e também escolar da criança. O ambiente, portanto, deve criar uma relação com a criança para que não haja falhas no desenvolvimento dessa criança. Se o ambiente não for adequado, se não houver uma interação da criança com este ambiente em que ela vive, então começa a surgir a possibilidade de um fracasso em algum aspecto ou em alguma fase do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil também é marcado pelo papel em que o ambiente representa na vida dessa criança e pode sofrer algumas alterações conforme a idade dessa criança. Com o desenvolvimento da criança, o ambiente em que ela vive também sofre determinadas modificações.
Em contrapartida, enquanto o ambiente da criança vai sofrendo modificações, a forma com que ela se relaciona com o ambiente também é alterada. Vejamos agora o exemplo de um bebê. Para o bebê, por exemplo, o mundo em que ele vive e se relaciona é representado por um mundo com algumas limitações, diretamente relacionado ao seu corpo e aos objetos que o cercam. À medida que a criança vai crescendo e que os meses vão se passando, esse mundo limitado do bebê começa a sofrer algumas transformações e começa a se ampliar, apesar de continuar restrito ao espaço em que ele vive. Logo que o bebê começa a dar os primeiros passos, o seu ambiente sofre um processo de ampliação e o bebê passa a desenvolver novas relações, que começam a ser formadas gradativamente com todas as pessoas que estão à sua volta, podendo ser tanto seus pais ou quanto você como cuidador dessa criança. Nesse momento, a criança pode começar a descobrir outros ambientes diferentes que estão à sua volta. Fica claro, então, que é no espaço físico em que a criança vive é que ela começa a desenvolver suas relações com as outras pessoas que também convivem nesse ambiente. E isso toma uma dimensão maior, à medida que a criança começa a desenvolver também as suas emoções dentro desse ambiente. Ou seja, dentro de um espaço, a criança começa a descobrir outros espaços que vão além do espaço físico. Você já conseguiu compreender a importância do seu papel como cuidador infantil. O seu comportamento diante dessa criança que você está cuidando irá influenciar diretamente nesse ambiente e na forma como a criança começa a construir as suas relações. Você se lembra do que falamos na nossa primeira videoaula sobre a cidadania lá atrás? Lembra que falamos sobre a importância de você transmitir para a criança noções de bom comportamento, de educação, higiene, moral, caráter, entre outras coisas. Veja que além de cuidador, você também tem um papel de educador. O cuidado e a educação se complementam. O ambiente, portanto, deve levar a criança a desenvolver as suas potencialidades e, a partir daí, começar a desenvolver os seus próprios interesses. O ambiente em que você trabalha como cuidador deve ser um ambiente tranquilo, organizado, acolhedor e deve ser também favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento da criança. Se você tiver o hábito de falar somente gritando, de maneira exaltada e descontrolada, a criança vai aprender a gritar também e ela passa a ficar bastante agitada. Se você, cuidador, fala muito palavrão, a criança vai aprender a xingar também, assim como você faz. Portanto, é importante que você saiba se comportar diante dessa criança também. Veja como uma aula vai puxando a outra. Acabamos de lembrar do que falamos na nossa primeira aula sobre cidadania. Agora, podemos lembrar o que discutimos sobre a sua postura profissional dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo isso vai compor o que nós chamamos de ambiente de trabalho. Tipos de ambiente. Existem vários tipos de ambiente em que a criança pode se desenvolver. Temos o ambiente familiar, em que a criança convive com o pai, com a mãe, irmãos, avós ou até mesmo com outros familiares. Isso falando de forma geral, porque nem sempre é assim. Em alguns casos, os pais são separados e a criança tem convívio familiar com outras pessoas, por exemplo, somente com a mãe, ou a criança é criada somente pela avó. Temos o ambiente físico, que abrange o espaço físico em que a criança vive, ou seja, a sua casa. Se for uma criança maior, o ambiente físico também pode ser entendido como a escola. Temos também o ambiente social e moral. O ambiente social é aquele em que a criança desenvolve as suas relações sociais com as interações com as pessoas em que ela convive. O ambiente social também varia conforme o nível econômico da família.
Temos também o chamado ambiente cultural, em que é formado pela integração entre todos os outros ambientes que falamos. Temos o ambiente escolar, em que a criança começa a construir o seu conhecimento intelectual e começa a construir a sua formação geral. De maneira geral, a criança precisa se desenvolver em um ambiente em que ela se sinta segura e acolhida. Precisa também ser um ambiente saudável e educativo. Dentro desse ambiente, precisamos ficar atentos ao cuidado para que as crianças não corram nenhum risco e também que não sofram nenhum acidente. Sabemos que a criança é extremamente curiosa e ela quer a todo custo desbravar e explorar o ambiente em que ela vive. E isso merece a nossa atenção para podermos evitar possíveis acidentes. Prevenindo acidentes. A criança precisa de segurança e de proteção em todos os momentos e em todos os locais onde ela estiver. Para você, cuidador infantil, uma das principais formas de prevenir os acidentes em casa é explicar para a criança, de forma que ela entenda, quais são os perigos que podem ocorrer para que ela aprenda a evitar os acidentes. É preciso que sejam estabelecidas regras no sentido de orientar a exploração da criança naquele meio em que ela vive. É importante também dar reforços positivos, dizendo à criança o que poderá fazer e o que não poderá fazer no ambiente em que está. É importante também ressaltar que é essencial evitar que a criança permaneça sozinha em casa, sem a vigilância de um adulto durante muito tempo. A grande maioria das crianças ainda são pequenas e não têm a clara noção dos perigos que o ambiente em que elas estão pode oferecer. Essas crianças também não entendem o que você fala. Já pensou se você for cuidar de um bebê bem novinho? Ele não sabe falar e ele também não vai entender o que você fala. Por isso, precisamos atentar especialmente para a prevenção de acidentes, reduzindo os riscos. Não se trata de super proteger, mas sim de cuidar educando e de educar cuidando, possibilitando a criança de exercer a sua autonomia com segurança. Ou seja, o cuidador precisa estar sempre vigilante, de olhos abertos a tudo que ocorre ao seu redor. Veja agora algumas maneiras que você pode fazer para ajudar a prevenir acidentes. Em primeiro lugar, você nunca deve cozinhar quando estiver com a criança no colo e nem deve deixar a criança brincar próximo do fogão. Se você precisar usar o fogão, você deve usar as bocas de trás do fogão e manter os cabos das panelas virados para dentro, evitando que a criança alcance essas panelas. Os fósforos também precisam ser guardados em local seguro. O botijão de gás deve permanecer sempre fechado, quando não estiver em uso. Para maior segurança, você pode colocar a criança no berço ou no chiqueirinho quando você precisar fazer alguma outra tarefa. Quando você for utilizar o ferro de passar, você deverá fazer da mesma maneira, para evitar que a criança venha puxar o fio ou pegar no ferro, provocando uma queimadura. Você não pode passar roupa com a criança no colo. Também não deve deixar o ferro quente próximo do local em que a criança está brincando. Em relação às sacolas plásticas, elas devem ser mantidas longe do alcance das crianças, para evitar que elas coloquem a sacola na cabeça e venham a sofrer um sufocamento. Da mesma forma, os produtos químicos que contêm sabão, produtos de limpeza, veneno e outros produtos tóxicos devem ser deixados nas suas embalagens originais para evitar que a criança encontre e pense que se trate de alguma outra coisa, como um alimento, por exemplo. Em relação às gavetas e às portas dos armários, elas devem ficar sempre trancadas, para evitar que a criança alcance os objetos que tem dentro delas.
porque podem ter objetos como faca, tesoura, álcool, produtos tóxicos que podem vir a causar sérios acidentes. Deve-se ter cuidado também com as toalhas de mesa. Elas devem ser colocadas na mesa de forma que cubra somente a parte de cima. Se estiver caindo até o chão, corre o risco de a criança puxar a toalha e derrubar sobre a cabeça alguns objetos cortantes, como um prato ou uma faca, por exemplo. As tomadas elétricas e os fios desencapados devem ser protegidos de alguma maneira. Você pode usar algumas tampinhas para manter as tomadas fechadas. Sabemos o quanto as crianças são curiosas e elas podem querer enfiar o dedo no buraco da tomada ou pegar nos fios que estão desencapados. No local em que o piso é liso ou onde há constante presença de água, é importante que seja colocado um tapete antiderrapante para evitar que a criança escorregue. Pisos antiderrapantes diminuem o risco de quedas, tanto para você quanto para a criança. Pode ser que você escorregue com a criança no colo. Para ajudar a evitar isso, você também deve usar chinelos que não estejam deslizando no piso. Também é importante verificar se as pontas dos móveis estão protegidas, para evitar que a criança se machuque batendo a cabeça na ponta de um estante, por exemplo. Também é importante retirar do ambiente objetos que se quebram com facilidade, como vidros, xícaras e objetos de porcelana, que costumam ser colocados de enfeite nos móveis da sala. Algumas crianças sentem-se atraídas pelo que está passando na televisão e querem subir e pegar na televisão. Para evitar acidentes, é importante que você confirme que a televisão está presa ao móvel e que não corre o risco de a criança puxar a televisão. Isso vale também para outros eletrodomésticos que não estão bem apoiados, como o micro-ondas na cozinha, o aparelho de DVD na sala. No quarto, o berço ou a cama não devem ficar encostados nas janelas, porque a criança pode escalar e cair do outro lado da janela. As janelas também precisam estar protegidas com telas de proteção. Telas de proteção nas janelas deixam o ambiente mais seguro, mas precisam ser constantemente limpos e revisados, para ver se não tem nenhum bicho preso na tela. Lembre-se que até para brincar com a criança, você deve ter bastante cuidado. Você deve evitar os brinquedos que tenham peças muito pequenas, porque a criança pode colocar na boca e engolir. Ou ainda, a criança pode enfiar pequenas peças de brinquedos no nariz ou no ouvido, por exemplo. Sempre antes de entregar o brinquedo para a criança, você deve verificar se ele oferece algum risco de soltar partes ou pequenos pedaços. Também devem ser evitados brinquedos que tenham pontas, porque pode bater no olho da criança ou ela pode enfiar na garganta. Os grãos, como feijão e outras sementes, também precisam ser guardados para evitar que a criança pegue. Também é importante que você deixe bem guardados os produtos de limpeza, os venenos, as tintas e os remédios. Alguns comprimidos, por exemplo, são coloridos e bem parecidos com balinhas. Outros remédios líquidos são bastante atrativos para a criança porque têm cheiro e sabor agradável, com cheirinho de chiclete, por exemplo. Tudo isso atrai bastante a atenção da criança. Quando for colocar a criança no berço para dormir, você deve retirar os panos que estão soltos para evitar que a criança se sufoque ao jogar esse pano sobre o rosto. Se você estiver cuidando de mais de uma criança ao mesmo tempo e elas tiverem idades diferentes uma da outra, é importante você saber que elas terão que ter cuidados diferentes e a sua forma de brincar com elas também deverá ser diferente. Você deve selecionar os brinquedos que são adequados para cada idade, conforme a especificação de cada um.
Em primeiro lugar, a sua atenção deve ser redobrada. Os brinquedos das crianças mais velhas são diferentes dos brinquedos das crianças mais novas. Nenhum brinquedo deverá ser deixado no chão, para evitar possíveis quedas. Portanto, você deve escolher um cantinho da casa onde esteja limpo e que não ofereça risco, como escadas nem janelas. Nesse cantinho, você deve deixar os brinquedos para que eles não se espalhem pela casa, causando acidente. Outra coisa importante, para as crianças mais velhas, após cada brincadeira, você pode e deve ensinar a criança a guardar e a organizar os seus brinquedos e o seu espaço. Isso irá contribuir para a formação da criança. Mais uma vez, podemos lembrar do que falamos lá atrás sobre a cidadania. Outro cuidado importante que você, cuidador, deve ter. Você nunca pode deixar a criança brincando sozinha na banheira sem a sua presença. A criança pode se afogar apenas com uma pequena quantidade de água. Além disso, a criança pode querer sair da banheira e acabar escorregando no chão por causa do pé molhado. Enquanto você prepara a água para o banho, você também nunca deve colocar água quente e deixar a criança se aproximar, porque ela pode colocar a mão e se queimar. Pelo contrário, a criança deve ficar afastada da banheira enquanto você prepara a água, para evitar tanto o afogamento quanto uma possível queimadura com a água quente. Também fique bastante atento com a barra de sabão, para que a criança não coloque o sabão na boca. Lembra que falamos de como a criança é curiosa e que ela deve levar tudo na boca? Quando não estiver usando o banheiro, você deve manter a porta do banheiro fechada, para evitar que a criança pegue no vaso sanitário. Ao colocar a criança no carrinho de bebê, você deve prender a criança no cinto de segurança e fechar todas as travas para evitar possíveis quedas ou para evitar que as fitas se enrolem no pescoço da criança. Já do lado de fora da casa, no quintal ou na área de serviço, a sua atenção também deve ser redobrada. Se a casa que você trabalha tiver escadas no quintal, elas devem ser protegidas com uma pequena cancela, para evitar que a criança tenha acesso e venha a cair. Se for uma criança maior, que já tem acesso livre à escada, você deve evitar que fique algum brinquedo ou algum objeto caído nos degraus da escada, porque a criança pode tropeçar e vir a cair. Outra coisa importantíssima sobre a parte externa da casa. Em casas que têm piscina, você deve estar atento para que a criança não se aproxime da piscina sem a sua observação. O mesmo vale para casas que têm cisternas ou tanques maiores. Os ralos do quintal também devem ser mantidos fechados enquanto a criança brinca no quintal, para evitar que saia algum bicho. Na área externa, você também deve ter cuidado com as plantas do quintal, para evitar que a criança coloque alguma planta na boca, podendo levar a um quadro de envenenamento. Algumas plantas são extremamente venenosas. Além disso, algumas plantas também podem conter espinhos que podem causar ferimentos. Lembra que falamos anteriormente sobre a importância de você ter uma postura profissional adequada? Então, para o cuidado com as crianças, você deve contribuir para evitar acidentes e você deve estar atento a pequenos detalhes que fazem diferença. Um brinco ou uma pulseira que você usa pode machucar a criança. As suas unhas também podem arranhar a pele da criança se estiver grande. Adereços da sua roupa, a fivela do cinto, também podem machucar a criança e causar acidentes. O ideal é que você esteja usando roupas lisas e sem adereços. Durante as refeições, você também deve ficar atento para evitar que a criança sofra algum engasgo.
Você deve oferecer o alimento em pequenas porções para que a criança não fique engasgada. Você também deve ficar atento quanto à temperatura do alimento que você está oferecendo. Você não deve colocar na boca da criança um alimento que estiver muito quente. A criança deve alimentar-se de preferência sentada. Não ofereça alimento enquanto elas correm, enquanto andam ou brincam. Não esquente as mamadeiras no forno de micro-ondas, pois há riscos graves de queimaduras da boca e da garganta da criança. Verifique a temperatura dos alimentos antes de oferecê-los para as crianças. Bom, essa foi a nossa última aula da disciplina de primeiros socorros. Foi muito bom dividir esse conhecimento com vocês. Espero de verdade que essas aulas tenham contribuído para melhorar e para aumentar o conhecimento de vocês enquanto cuidador infantil. Tudo o que foi falado aqui deve servir para que vocês utilizem na vida prática de vocês enquanto trabalham como cuidador infantil. Agradeço a atenção de todos vocês. Aproveite agora para refletir e para discutir com seus colegas sobre o que vocês aprenderam com essas aulas. Obrigada!